Olá, muito boa noite a todos que nos assistem aqui nas aulas virtuais da Seara de Jesus. Nos encontramos mais uma vez aqui para dar continuidade no módulo 4, que já está acabando, deste ano de 2024, e hoje a gente fala da terceira parte do título de Penas e Gozos Futuros, hoje falando sobre ressurreição da carne, paraíso, inferno, purgatório e o paraíso perdido, e lá no finalzinho é a parábola do festim das bodas. Antes da gente continuar, vamos para a nossa prece, nos conectar com Deus, com Jesus, nosso irmão. Eu vou pedir a todos que elevem seus pensamentos nesse momento, onde quer que estejamos. Senhor Jesus, envolve a cada um de nós, nos dando a sua sabedoria, o seu amor, nos envolvendo com toda a sua luz para que possamos aprender, melhorando a si mesmo a todos os dias e assim cumprir o verdadeiro propósito de cada um de nós aqui na Terra, evoluir. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom? Então, dando continuidade aqui para a nossa aula de hoje, a gente começa falando sobre a questão da ressurreição, que é a nossa primeira parte, né? Ressurreição da carne. Então, uma diferença entre o que seria ressurreição e reencarnação. Será que são a mesma coisa? Eles têm diferenças? Então, vamos trazer aqui o que é que diz um pouquinho da nossa literatura. Então, qual o significado de ressurreição? A palavra ressurreição, ela vem do latim e significa ressurgir na forma literal. Literalmente, então, do latim, significa ressurgir, surgir novamente, reaparecer. No judaísmo, quem ainda crê, né, nessa crença da ressurreição, seria o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, com o ressurgimento dos mortos ao juízo final. Então, só para um parênteses aqui, a ressurreição, ela determina que as pessoas que morreram voltem à vida com o mesmo corpo que elas tinham quando encarnadas, quando vivas. Então seria, imagina, um apocalipse zumbi, né? Todos os mortos ressurgindo no juízo final. Qual a diferença um pouquinho entre o islamismo e o cristianismo, né? O islamismo, ele fala que vive-se uma única vez e ressuscita-se para a vida eterna, como se fosse ressurgir, então, no mundo, né, ou nesse mundo, depois do juízo final, onde só renasceriam aqueles que tivessem merecido a vida eterna no paraíso. O cristianismo determina que após a morte o julgamento seria pessoal, primeiro, o que determina se a gente vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório, a gente vai dar uma olhadinha nisso, e depois lá no juízo final, no fim do mundo, que ressuscitaria para a vida ou para a morte. Eu pesquisei algumas coisas, não existe muita literatura, uma explicação muito lógica para essa ideia de renascer, como isso seria, como aconteceria, em que tempo isso deveria ocorrer, essa ressurreição. Eu me lembro até no catecismo, né, que o meu berço é católico, então eu fiz catecismo, primeira comunhão, a crisma, e eu me lembro de perguntar para os evangelizadores da época por que a coisa era assim ou por que era assado. E aí a resposta que eu sempre tinha era porque assim é a vontade de Deus. Então, ficasse sujeito à vontade de Deus, porque Deus é um ser muito bom, muito inteligente, mas também que não é muito cruel, digamos, de certa forma, né? No meu entendimento, que seria um ser supremo que determinasse o seu destino sem te dar segunda chance. Se foi bom, não foi, não foi. Então, para isso a gente, né, é meio confuso, talvez até. E o que diferencia, né, a ressurreição da reencarnação? Então, só voltando aqui um pouquinho, né, se alguém tiver algum outro entendimento aí de ressurreição, outras referências, coloca no chat lá pra gente poder se enriquecer também com o seu entendimento sobre ressurreição. Só abrindo aqui também outro parênteses,
Se a gente for estudar as escrituras numa forma de tradução mais correta, a palavra ressurreição, ela na verdade, ela consta em alguns escritos como na verdade reencarnação. Então seria uma tradução incorreta, uma interpretação diversa dos textos que antes se dizia como reencarnação e após alguns concílios, especialmente o concílio de Nicéia, a palavra reencarnação ela foi suprimida dos evangelhos, porque de acordo com o entendimento de alguns ali da época, a palavra reencarnação e ter que voltar à vida em outro corpo para você poder pagar os seus erros seria muito cruel. Então, eles acreditavam que se eles estavam em posição de poder ali, se, na época, reis, rainhas e imperadores, se eles estavam naquela posição, é porque eles já eram os queridos de Deus. Então, eles já chegaram nessa posição porque eles já estão no reino de Deus. Então, eles não precisariam reencarnar. Um entendimento, com certeza, bastante egoísta, mas de acordo com alguns estudiosos, foi isso que provavelmente aconteceu, tá? Uma falha na interpretação, na tradução e uma supressão da palavra reencarnação, que depois foi substituída por ressurreição. O entendimento, da ressurreição. E isso que significa reencarnação? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, tem um trechinho que diz o seguinte: a reencarnação é a volta da alma do espírito, da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A gente sabe pelo estudo do Espiritismo que a gente pode voltar. A gente provavelmente volta, já voltamos outras vezes, voltaremos mais outras tantas, em corpos diferentes, pelas condições genéticas também dos nossos pais, pelas necessidades das nossas provas e expiações na Terra, e é também para a gente poder experimentar essa diversidade. Então, ora como homem, ora como mulher, pessoas de cores de peles diferentes, etnias diferentes, culturas diferentes, que é assim só que o espírito se enriquece. Só lembrando aqui que ele fala, a reencarnação é a volta da alma ou espírito. Qual que é essa diferença? A alma, a gente sabe dentro do estudo do espiritismo que a alma é o espírito encarnado. E espírito a gente chama daquele espírito que já deixou a vida na Terra, Então aqui ele coloca a alma, o espírito, mas determinando como a alma aquele que já reencarnou muitas vezes, e espírito aquele que de repente não precisava mais reencarnar, assim como Jesus, e encarnou na Terra para alavancar a nossa missão, a nossa evolução, certo? Então Jesus é um espírito que encarnou, depois de muitos, com certeza milhares de anos, sem necessidade de encarnação, e nós que somos espíritos reencarnantes, nossas almas necessitando de novas experiências na Terra. Então, uma diferença entre ressurreição e reencarnação, para a gente colocar ali numa tabelinha, Primeiro, a ressurreição fala da unicidade das existências. Só se vive uma vez, o que você fez aqui é bom ou mal, pronto, acabou, não tem mais volta, não tem perdão para aquilo que errou. Já a reencarnação fala da pluralidade das existências. Vivemos muitas e muitas vezes para aprender, se aperfeiçoar, até para justificar o que seria justiça divina. Condena o infrator. Então, errou, está condenado, tem um destino determinado, sem volta. Não tem perdão. E já a reencarnação fala da justiça e da misericórdia de Deus. Lembrando que se somos todos criados por Deus, por que Deus criaria pessoas fadadas ao mal numa vida e condená-las por isso, e outras são boas que merecem, com certeza, mundos melhores, ou a felicidade, ou o paraíso, como é dito em algumas crenças. Então, por que Deus criaria pessoas tão ruins? E tanta diversidade?
A ressurreição também diz que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo. Então, no momento em que a gente nasce, de acordo com a crença da ressurreição, a alma é criada junto com ela. E já na reencarnação, a gente sabe que a alma é criada antes, os espíritos são criados simples e ignorantes, e assim vão habitando e evoluindo à medida que progridem. A ressurreição rompe os laços de família, porque já que se vive uma única vez e a alma foi criada ao mesmo tempo que o corpo, então essas relações familiares, o amor, o apego, a saudade, por exemplo, que sentimos dos entes que já partiram, elas seriam injustificadas, porque os laços se rompem. Então a gente sabe que só se pode sentir saudade daquilo que existe, daquilo que a gente sente, de alguém que, apesar de ter partido, ainda tem uma ligação conosco. Já a reencarnação fortalece esses laços de família, porque sabemos que, mesmo desencarnados, podemos ainda agir em benefício dos nossos semelhantes, nossos próximos, ajudando, socorrendo e principalmente ser ajudados por aqueles que já partiram em condições melhores do que as nossas. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 1010, item A, ele diz que não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E então nada há que choque a razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. Isso porque a gente sabe que cientificamente um corpo não poderia voltar à vida. Não existe, porque a gente sabe que o corpo se desfaz. Ficam os ossos apenas, não há mais corpo para retornar. Então, de onde viriam esses corpos? Né? Onde estariam esses corpos? E é por isso que algumas crenças anteriores, por exemplo, como os grandes faraós, eles eram enterrados com seus tesouros embalsamados para que o corpo não se, não tentasse não se desfazer, acreditando nessa ressurreição, de que eles voltariam à vida com o mesmo corpo. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Cientificamente também é improvável que as pessoas voltem com o mesmo corpo que tinham antes, até porque não tem mais corpo para voltar, certo? Como a gente entendeu aqui, em algumas crenças é determinado um destino após a sua morte. Se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa ruim, o que determinaria aí o paraíso e o inferno, ou o céu e o inferno. E aí, lá no Livro dos Espíritos, eles explicam por que a gente, o ser humano, né, nessa sua evolução, precisou colocar essas duas partes do pós-vida, o céu e o inferno. E ele coloca aqui assim, lá na questão 1012, essa diferença entre céu e inferno provém da tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. Então, o ser humano precisava colocar esse destino em algum lugar. Uma pessoa boa vai para o céu, uma pessoa ruim vai para o inferno. Né? E aí a gente sabe que por que as pessoas têm essa imagem, essa visão de céu e inferno como um paraíso e um lugar de tormento? Porque é isso que nós nos lembramos vagamente do pós-vida. Lugares de descanso, de aprendizado, de paz, de comunhão, que a gente sabe que são as nossas colônias espirituais, que nos acolhem, nos ensinam, os nossos antepassados, familiares, amigos, as pessoas que nos amam, que já partiram e melhoraram, elas se colocam num lugar que a gente chamaria de céu. E existem as pessoas em sofrimento, que criam os seus infernos astrais, e esses lugares são criações mentais que as pessoas se colocam lá, e é claro que elas vão materializar isso de uma forma muito cruel, muito ruim. É também uma herança das crenças, né, antigas do povo egito, do povo hebreu, até mesmo da mitologia, né, grega, da mitologia romana, sobre Hades, Zeus, e que Hades seria, né, o guardião do inferno, das almas, né, que desencarnam e vão
lá para o cuidado de Hades, e que lá seria um lugar de muita tormenta, de fogo, de dor, de sofrimento. Então tem essa figuração, né? Essa imagem disso. Mas, para a gente entender um pouquinho melhor sobre as questões do céu e inferno e a justiça de Deus em relação às nossas almas, os espíritos que desencarnam, reencarnam, a gente precisa estudar o céu e o inferno. O céu e o inferno é um livro que traz relatos, inclusive depoimentos, de espíritos que partiram em situações de dor e os que partiram também em situação de arrependimento. Lembra que o Cido falou no ano passado sobre a importância do arrependimento, né, das penas, o quanto elas duram, e como o arrependimento é importante para isso, né? A gente tem aqui nesse livro muitos depoimentos interessantíssimos para a nossa evolução. E também tem um livro recente, né, se é que pode dizer assim, de alguém que estudou e interpretou isso de uma forma mais atual, que é o livro Nem Céu Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, pelos autores aqui, Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Vale a pena, tá? É um livro bem interessante, é um estudo bem feito sobre o céu e o inferno. O que eu digo vale, você tem que ler os dois. Leia o céu e o inferno, leia Nem Céu Nem Inferno e faça as suas comparações, tire as suas conclusões, seus aprendizados. Ok? Então, para a gente voltar um pouquinho, né? Qual seria o destino das almas em algumas religiões que não é o espiritismo, ou que não tem essa crença espírita? Então, algumas religiões entendem o destino das almas de certa forma como criação do espírito. Deus criou o espírito e esse espírito nasce. Nascendo, ele vai viver as relações na Terra. Nas relações da Terra, depois ele morre. Com a morte do corpo físico, ele tem um julgamento. A sua vida na Terra será analisada. E aí se pergunta, foi uma pessoa boa? Se ele foi uma pessoa boa, sim, foi uma pessoa boa. Qual é o destino dele? O céu, o paraíso, porque ele foi uma pessoa boa, ele foi temente a Deus, ele cumpriu com as leis, ele foi uma pessoa justa, correta, perfeita, foi para o céu. Agora, se não foi uma pessoa boa, qual é o destino dessa alma, desse espírito? Aí faz-se outra pergunta para esse espírito. Ele foi um pouco ruim ou ele foi muito ruim? Já que ele não foi uma pessoa boa, ele foi uma pessoa ruim. Mas foi pouquinho ou foi muito ruim? Se ele foi um pouco ruim, não muito ruim, o destino dele seria o purgatório. O purgatório é um lugar onde as almas vão pagar pelas suas penas não tão graves. Então, pessoas que cometeram, né, faltas mais leves iriam para o purgatório. No purgatório vão aguardar, vão pagar, sofrer por essas penas e aguardar um anjo de Deus que venha nos salvar e um novo julgamento será feito. Só que se a pessoa foi muito ruim, aí qual o destino dela? É o inferno. Então não tem mais jeito e lá ficaria por toda a eternidade. Não tem volta. Um destino cruel, né? Para as pessoas que a gente sabe que se Deus criou, por que é que ele determinaria, então, uma pessoa e colocar ela em situações que provavelmente desafiariam a bondade dela e pessoas que talvez tiveram mais oportunidades e não precisaram agir de forma cruel. A gente sabe que o mal nunca é justificado, mas a gente compreende a ignorância do ser humano que pode levá-lo a faltas graves. Isso traz consequências, certo? Então, lá no livro Missionários da Luz, lembrando então, se a gente for uma pessoa muito boa, a gente vai para o céu, para o paraíso, lá ele lembra que o paraíso da ociosidade, que é o que as pessoas imaginam, né? Vai para o paraíso, vai descansar eternamente, vai ficar lá com um banquete, ser cercado de pessoas que estão lá abanando, aquela imagem de reis, né? Sendo lá afagados e viver nesse paraíso.
Então, lá, Missionários da Luz, eles lembram que o paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Porque a gente sabe até pelos espíritos de luz, os espíritos mais elevados que trazem para nós, e como Jesus, por exemplo, um exemplo de espírito já na esfera crística, a esfera mais elevada que nós conhecemos. E veio aqui, e olha o que ele sofreu, com certeza ele não está num paraíso de ociosidade. É um espírito que trabalha incessantemente para que cada alma, cada espírito encarnado tenha a sua chance, que tenha a sua consciência renovada, que possa se arrepender, que possa aprender, mais uma chance, mas vai entender até como é que Jesus fez isso há alguns séculos, né? Milhares de anos atrás. Como ele fez isso até por outros povos. Então a gente entende que o paraíso não é a ociosidade, é muito trabalho, mas um trabalho edificante que é para ajudar aqueles que ainda não entenderam, não aprenderam, não evoluíram. Tem uma vez eu assisti uma palestra do Carlos Bacelli. E o Carlos Bacelli falando sobre evolução, do espírito e tal, e ele falou que todos nós aqui na Terra estamos evoluindo, melhorando. Na verdade, é o nosso destino, é melhorar, nos tornarmos cada vez seres melhores, chegar a ponto de, quando chegarmos na esfera crística, fazermos assim como Jesus, encarnar no mundo ainda de provas e expiações e sermos crucificados. E aí naquele momento eu parei e pensei, eu parei agora com a minha evolução. Porque já pensou a gente ter que nascer no mundo e ser crucificado para servir de exemplo da fé, do amor ao próximo? É claro que eu falo isso porque na minha condição de evolução espiritual, não sei se eu estou pronta para um sacrifício tão grande. Mas com certeza eu aceitaria um sacrifício desse tamanho, pela vida da minha filha, dos meus familiares, pela vida daqueles que eu amo, que eu tenho muito próximo. Então, que mãe, que pai, que vô, que vó, que tio, que família, que talvez que tenha muito amor pelos seus, não daria a sua vida para salvar a vida de quem, né? Do próximo. A gente vê muitos exemplos nas tragédias que a gente tem por aí, né? Nessas catástrofes que a gente vê da natureza, até causada pelo ser humano, infelizmente. Mas quantas pessoas acabam doando a sua vida para salvar o outro e eles acabam se colocando em situação de perigo e perdendo a própria vida, mas para salvar a do outro. Então, aparece muito distante, mas na verdade não é um sacrifício tão grande assim. Por amor nós faríamos sim, né? E na visão espírita? Qual seria o destino das almas na visão do espiritismo? Será que é tão diferente daquela que a gente viu? Então, primeiro nós entendemos que há a evolução do princípio inteligente. Depois disso, a criação do espírito. Então, o princípio inteligente, que é aquele que vive, né, nos reinos vegetal, mineral, vegetal, animal, e aí então da criação do espírito, esse princípio inteligente evolui. A gente consegue ver isso depois nos livros de André Luiz, essa explicação, tá, de princípio, evolução do princípio inteligente. Então, vale a pena ler os livros Evolução em Dois Mundos, por exemplo. É um livro que explica bem essa questão do princípio inteligente. A criação do espírito, ele precisa encarnar, ele precisa estar numa vida e passar a ter as relações de vida na Terra. Com isso, depois da vida, né, vem a morte do corpo físico. Com a morte do corpo físico, ele volta ao plano espiritual. Lá no plano espiritual, ele percebe, ou vão condicioná-lo, ou vão questionar se ele precisa ou não de um novo ciclo de aprendizado na matéria. Será que ele aprendeu tudo que ele tinha que aprender nessa vida que ele teve, nessa última encarnação que ele teve? Se a resposta for sim, né, ele precisa de um novo ciclo, ele não aprendeu tudo, ele tem que mais ainda o que aprender. O que acontece? Ele reencarna. Reencarnando, esse ciclo se repete. E aí nós temos aqui o ciclo de aprendizado
que se repete quantas vezes forem necessárias para que a alma não precise mais reencarnar ou passar pelas provas da matéria. Eu digo isso porque existem provas também do mundo espiritual. Então, quando o espírito ele não necessita mais do aprendizado na matéria. Então, quando ele chega nesse ponto aqui que não necessita mais de reencarnar. Então, aí o que acontece? Ele não precisa mais de uma nova vida terrestre, ele continua a sua evolução no plano espiritual. Como que ele faz isso? Ele passa a pertencer a uma esfera, uma categoria de espíritos que constroem o conhecimento, a felicidade, auxiliando a Deus. São, como algumas crenças diz, são os anjos do Senhor. São espíritos que já evoluíram, já passaram por toda a experiência terrestre, já espiaram tudo que tinham que espiar e agora eles só encarnam em missões, em coisas para provar a si mesmo, mas se não precisam mais da encarnação na Terra, são espíritos missionários que vêm para trazer luz para nós. Só para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui uma escala, né? Para a gente ter uma noção dessa escala espírita, da escala sobre a evolução dos espíritos. Aqui embaixo, tá? Eu coloquei um resuminho dos livros que você pode consultar essa escala. Tem então lá o Livro dos Espíritos, na parte 2, no capítulo 1 e no capítulo 9, no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 31, e no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 8, que fala sobre os anjos. Então, quem seriam os anjos, né? Seriam essa ordem superior, que são os espíritos puros, são os mensageiros de Deus, onde está ali a categoria de Jesus. Esfera crística, angelical, são os espíritos que já alcançaram a perfeição relativa. Depois nós temos os espíritos bons, são espíritos superiores, sábios, os conhecedores, benévolos, e os espíritos inferiores, espíritos ainda imperfeitos. A diferença entre os espíritos inferiores e os espíritos superiores é o grau de bondade e maldade que há em cada um deles. Os espíritos superiores, eles têm muita bondade. São espíritos que quase não têm mais sentimentos ainda a burilar. Já os espíritos inferiores têm muita maldade ainda nos pensamentos, nas ações, nos sentimentos, em tudo que faz. Ainda são espíritos que têm muito ainda a melhorar. Onde cada um de nós está, aí é com cada um, né? Cada um colocar aí a mão na sua consciência e imaginar onde estamos. Só não somos, com certeza, espíritos puros, não somos ainda espíritos superiores na ordem máxima, né? Tem espíritos que são muito bons, mas ainda são levianos, né? Muitas pessoas ainda estão na categoria intermediária, né? São espíritos inferiores, com características superiores, nós estamos nos melhorando, com certeza, certo? Então, sobe na escala, claro, quem tem um grau de adiantamento maior. Conforme a gente vai evoluindo, nós vamos subindo essa escala, crescendo nessa escala, e o que coloca a gente nessa escala, evoluindo nisso, são as qualidades que adquirimos e as imperfeições que a gente já não veste mais. Então, já perdoo, já não levo mais mágoa, né? Já entendo a minha imperfeição, vou buscar conhecimento, não quero poder, não quero fama, não quero enganar ninguém. A pessoa quer aprender. Porque, na verdade, esse é o grande propósito de cada um de nós na Terra. Aprender e evoluir a si mesmo. Colocar sempre a mão na consciência e falar, será que eu estou fazendo tudo que eu posso para ser uma pessoa melhor? Será que eu não estou ludibriando ninguém? Não estou falando aquilo que eu não faço? Essas são reflexões que a gente precisa sempre ter, né? E refletir. E é o que legal, não precisa admitir para ninguém. É só mudar a atitude e melhorar a si mesmo. Então, lá no livro dos Espíritos, na questão 1016, ele diz o seguinte: céu é o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores em que os espíritos gozam
de todas as suas faculdades, sem as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Ou seja, o que a gente chama de céu é o espaço físico, né? É aquilo que a gente olha para cima e vê que é o espaço sideral, certo? E os mundos superiores, os mundos felizes, os mais adiantados, que é com certeza aqueles que nós gostaríamos de habitar futuramente, né? De preferência no futuro próximo, mas a gente sabe de novo, o que determina isso são as nossas ações. E o que seria o purgatório, né? Lembra lá que em algumas crenças o destino de algumas almas, se elas não foram tão ruins assim, foram um pouquinho ruins, tiveram algumas boas ações, elas podem ser levadas ao purgatório. E de acordo com o Espiritismo, né, o purgatório é um estado mental de espíritos, ainda imperfeitos, que estão em busca de aperfeiçoamento moral e intelectual através de dores físicas e morais. O que parece isso para nós, né? Para nós. Desculpa, o que parece isso para nós? Então, para nós, isso parece um estado mental, isso para nós é um umbral. É um local onde o espírito, após desencarnar, se coloca muitas vezes num estado mental de sofrimento, e lá ele precisa se arrepender, ele vai começar a compreender os erros que fez, porque às vezes ele não entende que errou. Ele não consegue perceber o mal que fez. E passa por esse local para compreender um estado mental ainda inferior em que ele precisa estar para compreender o mal que fez e assim começar a se arrepender. Lá no Livro dos Espíritos, questão 1014A, o inferno se pode traduzir por uma vida de provações, extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra. Então isso seria o inferno. É uma vida muito difícil, muito dolorosa e que não tem nada melhor. Não vai haver outra vida melhor. Eu vou viver sempre nesse lugar de dor. E o purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de um melhor futuro. Então a gente pode entender que muitos de nós, se não a maioria de nós, vive num estado purgatório. Porque a gente tem provas, a gente sofre, tem muitas dores, muitos problemas, mas sabe que o mundo melhor, não há dor que dure para sempre. Então a gente sabe que existe a providência divina, existe o amor de Deus por nós, que nos espera, que nos ensina, que nos dá outras chances para tomar decisões diferentes e assim melhorar. E o que seria o paraíso perdido? O paraíso perdido é aquela imagem de que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Né? Então, para quem já leu, né, algumas escrituras aí da Bíblia, deve lembrar até de histórias da infância de que Adão foi criado por Deus no barro, né, que ele soprou a vida, e da costela de Adão fez a Eva, para que ele não ficasse sozinho, e assim eles viveram um bom tempo no paraíso de Deus, um mundo lindo, feliz, com tudo que ele precisava lá para viver bem. Mas foi colocado nesse paraíso o fruto proibido, que eles eram proibidos de comer uma maçã. E aí então diz, né, a história que a Eva ficou tentada por uma cobra para comer aquela maçã, e ela comeu e deu a Adão para que ele comesse também, e os dois então, tendo comido do fruto proibido, foram expulsos do paraíso. O que significa isso, né? Alegoricamente, a gente sabe, até cientificamente, a Eva não poderia ter sido feita de uma costela de Adão, porque se você contar as costelas do ser humano, tá? As costelas do homem, da mulher, a estrutura esquelética, ela é idêntica. Então não tem uma costela menos nas mulheres do que tem nos homens. Isso é uma alegoria, uma forma de ser colocada, de interpretação da criação do ser humano na Terra. A gente sabe isso, por exemplo, é uma linha de raciocínio chamada de criacionismo, que algumas crenças religiosas ainda adotam, achando que foi assim que o homem veio parar na Terra. A linha que nós seguimos é a linha evolucionista. Então, que nós evoluímos
como a gente vê naquela escala, né? Começa com o espírito ainda primitivo, foi primeiro criado o princípio inteligente, que vai habitando, vai ampliando, vai adquirindo experiências e sensações como, por exemplo, o frio, o calor, a intuição, o espírito, né, no reino animal, o instinto. E isso ele vai aprimorando a partir do momento em que ele está pronto para encarnar no ser, né, na linha hominal, na espécie hominal. E aí então esse espírito então é dado a ele, o espírito, né? Claro, estou resumindo bastante, tá, pessoal? Só para simplificar aqui. E aí a gente começa a nossa evolução de fato como espírito encarnante, né? Já com o princípio inteligente apto para habitar o ser humano e assim evoluir. Ter consciência de Deus, de si mesmo. Antes não tinha essa consciência. Então, a partir do momento em que o princípio inteligente começa a tomar consciência, ele é habitado até por um espírito, o espírito habita esse princípio e evolui, certo? Então a gente sabe que isso é uma alegoria. E de onde vem essa história? De onde vem essa lembrança, né? Quem foi que trouxe essa história de expulsão do paraíso? A gente tem algumas boas explicações dentro da doutrina espírita. Uma delas está lá no livro A Caminho da Luz. Então eu vou trazer uns trechinhos desse livro para a gente tentar compreender um pouquinho, certo? É um livro também que vale muito a pena ser lido, e tem que ser lido com calma, porque cada parágrafo traz um ensinamento muito grande. Então é um livro que eu li assim, eu li um parágrafo, refleti sobre aquilo, li novamente, e aí passei para o próximo. Para a gente poder tentar absorver o máximo desse livro. Ele é muito bom, tá? Muito importante. Então, lá ele começa, ele fala, tem um pedacinho lá que ele fala sobre o mundo de transições. Então ele diz assim: há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. Então, ele está falando aqui do mundo chamado Capela. Capela, para nós, é uma constelação, tá? É um grupo de estrelas que a gente consegue observar, sabe, só com telescópios, ainda assim são 3 pontinhos muito longe, e ele está falando desse mundo, de Capela. Capela chegou então ao nível evolutivo de transição, ele já partiria para um outro nível. Então, imaginando como nós aqui, se era um mundo de provas e expiações, iria para um mundo de regeneração, ou ele já estava na regeneração e passaria para um mundo feliz, certo? Então ele estava lá, já nessa culminância de evoluir. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, ou seja, com a gente aqui, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Ou seja, a gente também ouve muito falar hoje no Espiritismo, ouviu bastante sobre a transição planetária. Estamos no limiar da transição. Estamos saindo de um mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Por isso parece que está tudo uma bagunça, né? É a hora da reforma, o final da nossa reforma. E aí ele continua lá. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Então, eu lembro de uma entrevista que Chico falou, o Geraldinho Lemos Neto também, ele fala bastante sobre essas conversas que ele teve com o Chico Xavier, sobre essa questão de Capela, né, de quem veio de lá. E o Chico fala que aconteceu lá uma guerra nuclear, uma grande guerra nuclear, como nós estamos aqui também a um passo de acontecer,
E que essa guerra, é claro, causou o extermínio de muitas pessoas, e essa foi a virada de chave, né? Aqueles que apoiaram a guerra, que achavam que aquilo era real, que tinha que ter acontecido, que era justificável a guerra, eles com certeza foram espíritos que foram os rebeldes, né? Esses milhões de espíritos rebeldes são esses que estavam de acordo com essa guerra nuclear, certo? Que causou um grande extermínio lá em Capela, né? Um grande mal lá. O último, né? Digamos, antes da sua evolução natural, certo? E aí ele continua. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra, longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Ou seja, esses espíritos rebeldes que lá causaram esse mal todo foram trazidos aqui para a Terra, né? E aqui eles realizaram grandes obras, porque, claro, um espírito que já está num planeta mais evoluído tem que reencarnar num planeta inferior, o conhecimento que ele traz é grande. Intelectual, né? Conhecimento sobre arquitetura, por isso que a gente vê no passado grandes obras arquitetônicas, de onde veio tudo isso, de quem tinha esse conhecimento. Com certeza, esses espíritos exilados, né? E aí, esses espíritos que foram exilados na Terra, foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Lembra que ele disse lá que teve uma reunião com os diretores do cosmos? Então são espíritos da hierarquia de Jesus, ou até mais elevados do que ele, que se reuniram e escolheram a Terra para que esses espíritos pudessem ajudar a Terra a evoluir. E Jesus então recebeu com muito amor esses espíritos aqui na Terra. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres da solidariedade e do amor, no esforço regenerador de si mesmos. Então, receberam o amor de Jesus, uma nova terra para poder se melhorar. Seria a terra, então, para esses espíritos, o purgatório deles, né? Vieram aqui para refletir sobre os erros que cometeram. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na Terra. Então, quantas coisas precisariam ser melhoradas na Terra, né? Espíritos mais evoluídos intelectualmente, por exemplo, viam, nossa, que mundo ainda primitivo, quanta coisa para se melhorar. Eles ainda não sabem nem cultivar, eles não sabem nem criar um carro com rodas, eles, né? Tem tantas coisas ainda para aprender. Então, envolvendo-os no halo bendito de sua misericórdia e de sua caridade sem limites, abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Ou seja, Jesus prometeu que voltaria então para aliviá-los, certo? Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo o mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, andariam desprezadas na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então é por isso que a gente também vê em civilizações antigas o estudo, o interesse muito grande pelas estrelas. Como eles colocavam, pintavam, retratavam o céu, estudavam as estrelas,
provavelmente com saudade da sua pátria, né, da sua casa, de onde eles vieram. E a gente sabe hoje, através de Chico Xavier, que muitos desses espíritos conseguiram voltar para a capela, né? Alguns ainda que burilando os seus instintos ainda por poder, por guerra, mas muitos já, a maioria, já conseguiu voltar para a capela, né? Já burilaram, certo isso, já evoluíram um pouco. Então, para quem tiver interesse, vale ler, tá, a trilogia de Edgar Armand. Começando com Exilados de Capela, depois indo para o livro Na Cortina do Tempo e depois Almas Afins. Para a gente entender um pouquinho da passagem desses exilados aqui pela Terra e das suas grandes obras e também, né, do quanto ainda a se burilar. Eu acho o livro, a trilogia, acho tão interessante porque ela mostra a evolução do espírito, o quanto a gente às vezes demora para entender, para compreender, mesmo tendo intelectual, a gente às vezes não tem a moral, e como a moral é algo tão dolorido para se purificar, para a gente conseguir conquistar e melhorar, né? Mais vale uma moral elevada do que o intelecto na maldade, certo? Então, por isso que é bom a gente ter exemplos, ler, se encher de exemplos para entender o que a gente está errando. Porque às vezes a gente erra e não tem consciência desse erro. Lendo, percebendo, né, através dos exemplos oferecidos, a gente consegue ter uma pequena consciência e talvez despertar da consciência do que é que a gente precisa melhorar. E para a gente encerrar aqui então, hoje a gente termina com a parábola do festim das bodas. Então, para a gente lembrar, que parábola é essa, né? Vou trazer aqui uma alegoria, uma animaçãozinha, animação não, né? Algumas figuras infantis que a gente usa na evangelização infantil, para a gente poder só lembrar do que fala essa parábola, tá bom? Então, falando por parábolas, Jesus disse que o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, mandou seus servos chamarem os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram. O rei mandou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparem meu jantar, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros ainda pegaram os servos e os mataram. Sabendo disso, o rei ficou furioso e mandou contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei, para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial. O rei disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou em silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Para a gente entender aqui a figura de cada um, né? E o que é que Deus queria dizer com isso, né? O que Jesus quis com essa parábola? A gente entende o rei como sendo Deus, o filho, que seria Jesus, e as bodas do filho são a chegada do evangelho na terra, então a vinda de Jesus à terra. O reino dos céus, a gente sabe que é a morada dos espíritos puros, nosso destino. E os servos, os profetas, os apóstolos, os missionários que Deus manda à terra de tempos em tempos. Os primeiros convidados seriam os hebreus.
E os últimos são todos os povos do mundo que na época eram os gentios. Os que não ligaram para o convite são quem não se esforça no bem. Não quero esse negócio, eu já tenho a minha casa, tenho o meu negócio, não posso parar para ir numa festa. Certo? Então, os que massacraram os primeiros mensageiros é o povo judeu, que ignorou, né, a vinda dos ensinamentos, né, a vinda do ensinamento de Jesus, né, o primeiro mandamento lá, as primeiras, digamos, a crença no Deus único e Salvador, né, a lei de amor de Deus. Os bons e os maus são todos os povos do mundo que ele convidou, né, para a festa depois, o segundo convite. Todas as pessoas são convidadas hoje para essa festa, né, para o Evangelho. E a túnica nupcial representa a pureza das intenções. Né? A gente não vai na casa de alguém, numa festa de alguém, querendo mal, se aproveitar, achar que é o dono da casa. A gente vai com humildade, né, recebendo aquilo que é oferecido. E então se vestir dessa pureza de emoções, né, de intenções. As trevas exteriores seriam a incerteza, a inferioridade, e o jantar, tudo que foi oferecido ali, são os ensinamentos espirituais. Então, se por um lado os ensinamentos fortalecem o corpo, os ensinos espirituais fortalecem o espírito. E lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 1, está dito lá: não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quãos poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente? Quãos poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Porque, na verdade, somos nós que nos colocamos como escolhidos. Nós é que nos escolhemos. As escolhas são nossas. Não é verdade? Nós podemos escolher entre seguir o caminho do bem ou do mal. Da caridade ou do egoísmo. A escolha é sempre nossa. A gente não pode ficar culpando o espírito. Porque tem um obsessor que me atormenta e me obrigou a fazer tal coisa. Não. As escolhas são sempre nossas. Por isso que ele fala: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Porque poucos talvez ainda escolham o caminho da salvação, o caminho da caridade, do amor ao próximo e principalmente da própria evolução. Se apega tanto às coisas da matéria, do querer ter, né? Eu quero conquistar, mas e o ser se perde nisso tudo. Não é um pecado ter uma vida confortável, mas contanto que o ser siga na mesma direção, na mesma proporção e até ser um pouquinho melhor, né? Mais ser do que ter. Ok? Uma perguntinha para vocês colocarem, discutirem, debaterem lá na nossa sala de aula, tá? No Google Sala de Aula. O que significa estar vestido com a túnica nupcial e como isso determina nosso estado mental na erraticidade? Então, o que você entendeu como sendo a túnica nupcial na parábola das bodas? E estar vestido com ela determina nosso estado entre uma encarnação e outra? Se eu vou estar num lugar mais feliz ou se eu vou estar em sofrimento? Coloca aí pra gente, certo? Todos fiquem todos com Deus. Lembrando aqui umas palavras de Chico Xavier: a morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Uma boa noite a todos.